Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um Way Talks, podcast e videocast produzido pela Way Carbon. Hoje aqui com os nossos dois grandes especialistas na agenda de mudança do clima. Igor, nosso gerente de mitigação. Obrigado, Laura, pelo convite. E a Mel, que já está aqui com a gente em alguns episódios. Melina, nossa gerente de risco e adaptação. Obrigada, Lauro, pelo convite mais uma vez e uma honra estar do lado aqui do meu colega de dia a dia, né, Igor. Eu que agradeço, a honra é minha. Então vamos lá, vou falar de um assunto bem leve hoje, bem tranquilo, quase nada complexo, que é para a gente falar de plano de transição climática, que é um bicho de 7 cabeças, que tem alguns padrões que estão falando sobre esse tema, que tem uma confusão enorme no mercado sobre o que é e o que não é um plano de transição. Então vamos começar aqui tentando explicar para o público qual que é a diferença básica ou não básica entre um plano de transição e um plano de descarbonização. Legal. Eu acho que talvez a confusão ela está em achar que um plano de transição ele é só a descarbonização. Um plano de transição ele é muito mais amplo que a descarbonização, né? Então, quando a gente olha para os frameworks existentes do Task Force mesmo, né, para plano de transição, a gente está falando de englobar toda a governança e a política e a metrificação em relação à descarbonização, mas também não esquecendo da parte de adaptação, da transição, né, dos riscos de transição e adaptação necessários para compor uma estratégia climática da organização. Então, eu diria que são processos diferentes, né? O TPT, né, o plano de transição, ele é algo que tem a descarbonização como parte atuante, mas ele é muito mais amplo do que um plano de descarbonização somente. Eu concordo com o que o Igor coloca aí, né? De fato, um plano de transição, né? Uma estratégia de transição, ela é baseada em 3 grandes pilares, né? A gente tem o pilar da mitigação ou da descarbonização, tem o pilar da adaptação e dentro do pilar da adaptação é importante que a gente utilize os cenários que vêm da mitigação, né? Então tem essa convergência aí também, trazer toda a identificação de riscos físicos, dos riscos de transição também, né? Então, assim, e tudo isso, além disso também, né, da parte da mitigação e da parte da adaptação, a gente tem a parte de comunicação, que é muito importante, e a parte também de interlocução com ações políticas que são trazidas aí, como as próprias NDCs, os planos nacionais. Então, assim, é muito além do que só um plano de descarbonização, que é muito importante, né? Mas é muito mais abrangente do que tudo isso. E, além disso, um plano de transição, não que o de descarbonização e de adaptação não seja, tem uma visão econômica muito pesada, né? Então, assim, ele deve ser tratado como um plano de negócio, né? E com a visão de oportunidade também. Eu acho que tem um ponto aqui que eu me pego pensando, às vezes, 3, 4 anos atrás, eu lembro da gente discutir muito com as empresas que elas falavam assim, eu tenho uma meta baseada em ciência. E ficava aquela discussão, isso não é uma meta, essa meta não é válida, isso aqui não faz sentido. E a gente fica batendo cabeça com os clientes e com muitas empresas nessa discussão. Nos últimos 2, a guerra tem sido sobre plano de transição. Que a empresa fala, ela quer fazer o check na resposta do CDP, na resposta do Easy e na resposta do Dow Jones, falando que ela tem um plano. Aí você fala, você tem um plano de transição mesmo? Tenho. Tá aqui, ó. Cadê? Aí você olha, tem um plano efetivo, um plano de descarbonização. Você fala, não, parabéns, que você não pode, né, desencorajar as empresas. Mas você começa a ver que realmente não chega no nível de profundidade e detalhe que um plano de transição precisa ter. Mas eu acho que aí é um pouco do amadurecimento natural dentro da agenda, né, Laura? Concordo. Eu acho que um plano de transição, ele vai trazer dentro de um documento, dentro de uma estrutura, a descarbonização, a gestão de risco e o financeiro, e como essa interação com a sociedade, né, com as políticas públicas, com o que o mercado traz de referências, impactam e influenciam a tua organização. Eu acho que o plano de transição ele é muito mais uma oportunidade da empresa mostrar, beleza, eu tenho meta, eu tenho uma estrutura de descarbonização, eu tenho risco e eu demonstro, está aqui. Eu tenho o meu plano de investimento, como que financeiramente eu vou viabilizar meu plano de descarbonização? Porque, chegar na meta
meta é um ponto importante, é um ponto de Muito. partida, mas a partir dali, né, como é que o negócio se articula, se movimenta para de fato prover financiamento, para de fato colocar esse plano em execução, eu entendo que o plano de transição ele traz essa visão. Então, talvez o mercado hoje ele está querendo, beleza, você disse que tem meta. Como é que você vai fazer isso? Como é que você vai alcançar? Por quais caminhos você está repensando o teu negócio para financiar, para alterar o teu processo operacional? Sua cadeia de valor. Sua cadeia de valores, como é que você está trabalhando para que isso, de fato, leve a uma redução das suas emissões e que você, de fato, esteja trabalhando na gestão de risco do teu negócio, né? O quanto que o aquecimento vai impactar a minha organização. Então, eu acho que o mercado hoje, ele quer de fato entender, tá bom, você disse que tem, mas como você vai aplicar isso na prática? Como é que você traz isso para a realidade do teu negócio, né? É um processo, né? Não é... Desculpa. É que eu só ia falar que é um processo, de fato, que não é simplesmente, igual você colocou muito bem, da check, eu tenho isso, tenho minha meta SBTI, tenho uma identificação de riscos e pronto, né? Não é só única e exclusivamente isso, é um processo complexo e de curto, médio e longo prazo, né? Tem toda essa questão. Eu tenho pensado bastante sobre esse tema assim, de adaptação, do plano de transição e essa evolução da agenda como um todo. A obrigatoriedade, na sua visão, na obrigatoriedade que as empresas vão ter agora de se deparar com uma norma do IFRS, vai trazer essa maturidade, talvez, para as empresas? Porque a gente fez um evento, inclusive, né, conversou com o Vale, conversou com o Renner, que se expuseram primeiro ao plano. A gente tem trabalhado com diversos clientes ajudando a fazer, que seja o diagnóstico, até os drafts dos primeiros reportes. E, assim, a minha visão, pelo menos, é que eles estão entendendo que o buraco é mais embaixo. Muito. Né? A IFRS vai ajudar as empresas a ganhar essa maturidade para ter um plano efetivo de um plano de transição? Eu acredito que sim, mas isso vem não vem de forma imediata. Ainda que eu ache que várias empresas estão atrasadas, porque a gente tem obrigatoriedade aí batendo na porta de todo mundo, né? Mas vai muito ao encontro do que o Igor falou, depende da maturidade da empresa. Às vezes chega empresa para a gente que nunca fez o inventário direito. Ah, eu quero fazer um plano de transição. Por quê? Né? Sem entender qual que é o objetivo. Pediu, né? Alguém pediu, né? Às vezes não sabe nem o que é. Né? Então, acho que assim, vai chegar esse momento, né? Eu espero que com uma velocidade necessária, que condiza com a urgência climática, de que precisamos, de fato, agir, mas isso ainda é um processo. Eu diria que talvez, né, os movimentos de você ter um frame, entendo que ele tende a puxar a agenda, mas eu enxergo que talvez o plano de transição é a oportunidade, né, de uma maneira transversal enquanto negócio, de se enxergar como que a tomada de decisão dentro da organização impacta a agenda climática e vice-versa, né? Acho que hoje a gente fala muito de internalizar riscos climáticos, eu atuando na agenda de descarbonização, né? Acho que a grande dificuldade enquanto negócio é entender, eu preciso executar de fato todas essas mudanças para chegar numa ambição de net zero. Isso traz um custo. E aí, enquanto organização, eu não visualizo quais são os mecanismos de financiamento paralelo a isso, né? Se há uma cobrança de fato, né? O TPT ele é um padrão dentro do IFRS, né? Ele é uma continuidade ali dentro não que é um dos guias de S1 e S2, não, mas ele traz isso como uma oportunidade do negócio dar transparência. Então, eu entendo que isso é um mecanismo que pode puxar, ainda que não obrigatório, mas eu pelo menos percebo, né, os clientes de maior maturidade, eles enxergam o plano de transição como uma oportunidade de também divulgarem todas as ações que estão sendo feitas, né, sobre a agenda climática dentro do negócio de uma forma organizada. Então, ali tem uma visão, de fato, de negócio, de descarbonização, de risco, de investimento, de comunidade, de sociedade, de governo, desdobrado em um documento. Então, é uma oportunidade, de fato, de dar transparência. Aí, quando a gente conecta com o IFRS 2, né, com os padrões... A gente está falando de, né, mudar o teu formato de verificação das tuas informações. Então, de certa forma, é um padrão, né, é um guia que traz essa visibilidade de transparência. E aí, de novo, para as organizações com maturidade, de fato, que já têm atuado na agenda mais fortemente, é um prato cheio para conseguir, né, trazer para o mercado uma leitura mais completa da sua estratégia climática. Então,
A minha provocação foi muito no sentido assim, até pela nossa conversa, né, com o Renner, com o Vale e o que a gente está acompanhando nos projetos, se não é a primeira vez, é a primeira vez de muitas empresas que a área de sustentabilidade está conversando com a área de controladoria, tesouraria e negócio. Porque para desenhar o IFRS S2, você precisa fazer isso. Como os riscos vão impactar o EBITDA? Como os riscos vão impactar qualquer linha do negócio? Onde está a sua matriz de risco? Como é que uma coisa de fato vai ser só um risco corporativo e não só é o risco climático versus o risco qualquer coisa? Então, eu vejo como um ganho, né, que a gente acaba tendo na área como um todo, dessa discussão parar de ficar no silo e, de fato, entrar na estrutura do negócio. E para criar um plano de transição, você precisa disso. Né? Então, até para discutir um pouco aqui, o que tem que ter dentro de um plano de transição? Né? Então, assim, eu acho que, na minha visão, pelo menos, no FRS, tem muito dessa estrutura, porque você precisa ter governança, porque você precisa ter a estratégia, porque você precisa ter a gestão de risco, né? E toda a parte de metas e métricas. E é uma oportunidade de você começar a discutir isso fora da bolha. Né? Então, o que mais precisa ter? Então, nessas conversas com as empresas, que, né, eu estava brincando, as empresas, eu tenho um plano. Você fala, não é um plano, né? Às vezes é o quão completo esse plano está, né? Então, assim, o que precisa ter num plano de transição? Eu acho que precisa de ter uma estratégia de implementação muito clara que traduza, de fato, em ações concretas, seja de mitigação e adaptação, e principalmente com uma linguagem financeira. Porque, no fim do dia, você tem que subir isso para conselho, você tem que subir isso... Tem que discutir. Tem que discutir de uma forma, de fato, contável, né? Que seja traduzido dentro do seu relatório de demonstrações financeiras, né? Então, ter essa visão financeira dentro de um plano de transição, para mim, é o cerne, é o mais importante. Eu estive, no início do ano, em um evento na Europa, né? E essa discussão, ela foi muito forte. Ela foi muito forte dessa tradução da linguagem, do envolvimento da alta liderança, do board, né? Tem que estar todo mundo ali dentro, comprado e entendendo claramente que a gente não está falando só de clima, né? Tem essa questão também, né? É a área que está ali na borda, né? A sustentabilidade, não, né? A gente está trazendo para uma discussão que é de alta relevância e importância e a depender de alguns setores diz respeito até à própria sobrevivência do negócio. Resiliência né? climática. A gente está falando de resiliência, olhando para o cenário econômico, para o cenário futuro do negócio, onde eu me posiciono, né? Nesse horizonte de tempo. Então, acho que... E aí eu entendo que trazer a visão... E, de novo, né? Até quando eu trabalho descarbonização, assim, eu sempre digo que é um tema transversal. Se ele é um tema que morre, né, que nasce e morre dentro da área de ESG, ele não vai para frente. Nem um pouco. Porque ele necessita investimento. Só a porta de entrada, né? Então, assim, quando a gente traz a visão do plano de transição, acho que o primeiro compromisso é entender, enquanto organização, o que eu espero, enquanto organização, divulgar para o mercado e me posicionar para o mercado. Então, acho que trazer, né, qual é o meu posicionamento em relação a carbono, qual é a redução, né, de emissão, qual é o meu posicionamento em relação à minha resiliência climática e tornar isso público, e isso está permeado pelos investimentos que o meu negócio vai fazer, vai executar, né, pelos caminhos que vão ser tomados para fomentar, né, a execução desse plano. Eu acho que isso traz robustez e, de fato, leva para onde a gente quer chegar. Eu diria que talvez a chegada, né, do padrão do IFRS, ele monetiza aquilo que, há um tempo atrás, era mais romantizado, era mais uma intenção. Então, tá bom, para eu tirar isso aqui do papel, quanto que eu invisto? Quanto que isso me custa? Se eu não investir... Quanto que eu ganho? Tem oportunidades também de aumento de receita, né? Tem oportunidade, não é uma agenda só de risco. Mas e também se eu não investir, né? Quanto que eu perco? Né? Para onde que o meu negócio pode ir? Né? Então, acho que assim, é uma avaliação complexa, mas de fato, que se não olhada na transversalidade, não acontece, ela não é posta em prática. E eu acho que esse convite de monetização é o convite que fala com a alta liderança, é a linguagem do mercado, é a linguagem que o negócio consegue transcrever daquilo que está dentro da área de ESG para algo factível, aplicável. Ainda que, né, chegar numa ambição net zero é algo bastante difícil do ponto de vista de investimento, por tecnologias ainda não existentes, na hora que a gente tangibiliza isso facilita, de certa forma, a tomada de decisão. Ainda que num exercício futurístico ali de muitas incertezas. Mas eu entendo que
coloca isso de maneira mais palpável, né? Mais executável ali. Não, peraí. Não, e é importante o plano ele ser bem fundamentado e ter governança, né? Total. Porque você tem que ter as responsabilidades, as cobranças, as metas ali dentro, né? É muito comum também que isso seja até atribuído à bonificação, a prêmios dentro das empresas, como um incentivo, Tem que né? mexer onde dói mais Tem no que executivo, né? No bolso. Né? Então, assim, esse pilar da governança, ele é fundamental. Tá. E assim, onde e quais são as referências para se desenhar um plano de transição? Hoje existe, né, desde final de 23, tem o TPT, né, o Task Force, o Transition Plan Task Force, então ele tem um guia claro com itens a serem seguidos de demonstração, né, de orientação e recomendação para, né, cada uma das atribuições, das dimensões ali de avaliação, o que eu, enquanto organização, eu preciso demonstrar, né? Então, quando eu tenho uma meta definida, o que é essa meta, em quanto tempo se espera atingir essa meta, uma obrigatoriedade, obviamente, dos escopos 1, 2 e 3, então não se aparta, né, a questão de escopos 1 e 2 só diretos ali de controle maior, mas também o desdobramento disso. Eu acho que uma parte difícil que as organizações acabam não atuando tanto é na parte financeira, porque ele cobra essa parte financeira. Então, geralmente, quando a gente atua na agenda de descarbonização, somente descarbonização, a gente para na avaliação de descarbonização, na avaliação de custo, mas ela não desdobra em investimento. Como que o negócio vai atuar ao longo do tempo? E aí o plano de transição, ele obriga isso, ele obriga a trazer isso como parte permanente ali dos seus indicadores. Então, ele tem, né, bem claro quais são as informações que precisam ser demonstradas e como essa interação ela acontece. A Mel falou um ponto importante de governança, que é esse desdobramento de meta, né, para a alta liderança, mas também o padrão ele questiona como é que a organização interage, né, no seu ambiente onde ela está envolvida, né? Então, como é que ela interage com o governo? Qual é a atuação dentro da meta setorial que existe para desdobramento ali internamente? Então, tem sim, de fato, hoje um guia, né, mais fácil de ser acessado. No passado, e ainda existe, né, isso como uma demanda do próprio CDP, você bem sabe, mas não de uma forma muito clara. Então, eu acho que desde 23, final de 23, outubro de 23, a gente tem isso bem claro e até desdobrado para alguns setores. Então, tem setores específicos que têm essa leitura enviesada, já enxergando a organização, né, dentro do cenário onde ela tá inserida. É tudo uma evolução, né? Eu acho que depois da TCFD incorporada pela IFRS, as coisas elas vêm acontecendo de uma forma, não digo mais rápida, né? Mas assim, avançando... Funcionando. Com passos mais largos, assim, né? Então, assim, tem o TPT que é muito bem descrito, eu tenho um relatório também da NGFS que traz, assim, como você integra a adaptação dentro de um plano de transição, e um dos principais erros, né, é pensar justamente que é único exclusivamente mitigação, né, e não é. Então, assim, eu acho que é toda uma evolução em relação a essa obrigatoriedade e essa... Até a gente pode também trazer aqui a interoperabilidade, né, porque todos estão já ajustando e falando a mesma linguagem, indo para o mesmo objetivo, né? Um mesmo caminho de trazer transparência, sistematização de informação, governança, relatar, enfim, né? Trazer essas questões mais para discussão na visão de estratégia. É legal que o TPT, assim como a TCFD, também foi absorvida pela IFRS, né? Então, assim, isso ajuda também na discussão toda de como que você vai colocar esses padrões para o mercado como um todo. Eu diria assim, acho que talvez dentro da agenda de risco, né, por ser um padrão e IFRS já, né, ter uma demanda no Brasil, né, já muito clara, isso de fato dá muita atração para a agenda. Do ponto de vista de descarbonização, eu acho que olhando para o mercado brasileiro, né, a gente está falando de um mercado regulado, né, sendo desenhado e colocado em prática. Ainda tem talvez uma caminhada, uma jornada, né, do ponto de vista de como eu, enquanto organização, enquanto empresa, de fato eu estou atuando na redução das minhas emissões. Eu acho que ainda fica num nível né, do desejável e não no must have. Né? É uma coisa assim, eu faço porque enquanto organização eu entendo o que eu devo fazer, porque eu tenho uma cobrança do meu global, mas eu entendo que esse padrão, por si só, ele
tem tracionado, de fato, muito mais risco do que a própria área de mitigação. Mas é muito bom, ainda que clientes com baixa maturidade tenham, né, venham agora com numa frequência maior, pedir para um plano de transição, né? A gente até fala assim, vamos Vai com calma, vamos dar um entender. passo. Vai devagarinho. Quando a gente trabalha, né? São 2 anos, 3 anos para a gente conseguir construir, né? Entender. Eu vou pegar na sua mão, vamos andar antes de correr, porque senão você vai cair, talvez o tombo pode ser maior. E aí não chega onde espera, né? Não atinge o resultado esperado. Acaba ali. frustrando também, né? Frustra, Porque a empresa com às vezes quer uma certeza. coisa, nem sabe o que quer. E aí, quando a gente começa esse tipo de trabalho, você fala, nós vamos ter que ir bem fundo no negócio. Não, e para pensar, você mesmo comentou, assim, na hora que eu olho para um plano de transição, eu não estou limitado à área de ESG, à Não. área de sustentabilidade, eu olho para o negócio. Então, assim, será que as outras áreas estão abertas a discutir. responder, a Tem discutir? todo o entendeu? engajamento, convencimento, né? Sensibilização. É complicado, mas eu sou, ainda que trabalhe com riscos, né? Com O apocalipse. apocalipses, né? eu sou otimista na agenda, assim, nesses avanços, né? Como a gente vem acompanhando há muito tempo, a gente vê essa maturidade aí em algumas empresas e alguns setores. Eu sou otimista, mas eu torço para que esses padrões, de fato, eles virem regras, porque eu entendo Sim. que, né, olhando para um horizonte, né, de investimento, porque assim, como é um desafio muito complexo, né, ele envolve uma necessidade de recursos adicionais para o meu negócio, às vezes alguns tipos de negócio, né, tem que se redesenhar, se recriar Total. do zero. Então, eu acho que quanto mais isso existe uma política pública, existe um envolvimento financeiro, isso de fato traciona a agenda e ganha força, né? A gente está chegando perto de 2030. O compromisso de curto prazo está daqui 5 anos, né? Então existe de fato uma urgência da agenda. Quase 4 já. Quase 4, né? Já estamos mais do meio do ano. Então, esse tracionamento, de fato, ele vem muito fortemente quando esses padrões são implementados, né? A gente observa isso nos últimos 4, 5 anos, né? O quanto que isso caminhou, de fato, com o padrão implementado. É isso. Global Sigamos puxando. otimistas, pegando na mão do cliente para ajudar. Porque, assim, certeza. não é uma agenda simples, Não não é. vai ser fácil. E é isso. No final das contas, pelo menos na minha visão, um plano de transição é o plano estratégico da empresa. Não tem Exatamente. muita separação já uma coisa da outra e precisa ser. Né? Porque a empresa pode ser que ela tenha que mudar completamente a maneira de trabalhar, pode ser que ela tenha que mudar completamente o tipo ou o material que ela vai usar como da sua cadeia de valor. Ela tem que olhar muito como é que isso vai impactar o seu orçamento, ou suas receitas, ou quem que é que vai comprar o produto ou o serviço dele, enfim. E tem um adicional também que a gente observa com alguns grandes clientes que têm investidores internacionais e que seguem legislação europeia, taxonomia europeia, até a própria FRS, o TPT, né, que tudo é criado fora, é trazer essa tradução para o contexto brasileiro, que é extremamente diferente do contexto europeu, de um contexto americano, né? Então, ainda tem todo esse processo de tradução, de explicar para as pessoas. A gente estava até conversando aí essa semana com o pessoal de rodovias, né? Fala assim, meu querido, aqui a gente consegue abastecer com álcool, né? Então, assim, não me coloquem regras europeias para um contexto que não cabe aqui, né? Então, tem toda essa questão também da gente trazer para o sul global, traduzir, tropicalizar, né? Que é um desafio também num contexto que a gente vive aqui no Brasil que é extremamente diferente. Eu concordo. Eu acho que... Mas, assim, de qualquer forma, apesar de serem padrões, né, muito eurocentrados ali, eles tracionaram muito a agenda. Ah, com certeza. Na hora que Não, você tem um movimento impulsiona, CVM né? assumindo compromissos no Brasil, né? Então, eu acho que isso, é um padrão de referência europeia, mas que tem coisas que acabam, né, sendo aproveitadas do ponto de vista de vamos acelerar a agenda, vamos caminhar. É positivo. Eu trouxe como um fator positivo, mas que ainda Ajuda. tem A gente é essa criativo, questão. né? Não, A gente precisa. consegue fazer esse depara sem grande dificuldade, né? Gente, um prazer. Muito obrigado pela participação de vocês. A gente vai continuar discutindo esse tema, porque não é um tema simples. Então, por favor, clientes, quem está ouvindo, que tiverem dúvidas sobre o tema, manda para a gente vai ajudar e gravar novos episódios e continuar discutindo. Obrigado, Igor. Obrigado, Mel. Obrigada. Obrigado, mais Laura. uma vez pelo convite. Até a próxima.